Bom dia, pessoal! Continuando a nossa aula de Geografia, hoje falando sobre as teorias demográficas, certo? Então, vamos dar início falando sobre as teorias demográficas. Demografia, né, o estudo da população, a quantidade de pessoas que tem no mundo. E isso é uma preocupação, né? A quantidade de pessoas, o crescimento populacional, a capacidade de abastecimento, são pesquisas na área da demografia. E essas pesquisas já fazem muito tempo que vem acontecendo, essa preocupação em relação com a capacidade que o planeta tem em absorver toda uma população, uma gigantesca população. Certo? Então, aqui, a projeção da ONU, né, projeta, né, que a população mundial chegará a 8 bilhões em 2025 e 10 bilhões até 2083, certo? Nós já estamos em 2020. E o mundo tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Nós já estamos bem próximos de 8 bilhões. Mas o crescimento demográfico, ele nem sempre foi assim, tão rápido, certo? Você pode ver aí no slide, em 1804, a população mundial atingiu o seu primeiro bilhão. Aí em 1927, 2 bilhões. 1959, 3 bilhões. 1974, 4 bilhões, 1967, 5 bilhões, 1998, 6 bilhões e 2011 atingimos a marca de 7 bilhões. Então, as projeções são, né, que a população mundial, a tendência sempre é aumentar. E é isso que vem acontecendo. Aí, vai surgindo questionamentos, né, e pesquisas acerca dessas perspectivas e análises populacionais. Como a Revolução Industrial aconteceu, né, na Inglaterra, nós já estudamos isso, vocês já sabem. Na época, por volta de 1750, a Inglaterra tinha pouco mais de 5 milhões de habitantes. E desde então, né, desde a Revolução Industrial, o processo de crescimento populacional foi rápido e em 1840 já atingia mais de 10 milhões de habitantes, né, a Inglaterra. Meio século depois passava a marca dos 20 milhões e essa tendência generalizou-se nos demais países europeus que acompanharam a primeira fase da Revolução Industrial. Com base nessa observação, na observação desse processo, surgiu uma teoria polêmica, né, sobre a questão populacional. Essa teoria é chamada de teoria malthusiana, criada por Thomas Robert Malthus, né? Aqui nós temos a imagem, né? Na imagem temos a foto de Malthus. E essa teoria ela foi publicada na Inglaterra em 1798 pelo economista e sacerdote anglicano Thomas Robert Malthus, que estava preocupado com os problemas enfrentados por seu país durante a Revolução Industrial. Os problemas eram êxodo rural, desemprego, aumento salarial, entre outros. Malthus expôs sua famosa teoria na obra Um Ensaio sobre o Princípio da População, na qual atribuía toda a culpa caótica da situação social e então ao excessivo crescimento dos pobres. Então é uma teoria bastante complexa que nós precisamos entender porque no momento histórico que Malthus viveu, por que ele foi tão criticado e por que essa teoria é tão criticada às vezes até os dias atuais. Então Malthus concluiu que se o crescimento populacional não fosse contido, a população cresceria segundo uma progressão geométrica. A população cresceria segundo uma progressão geométrica. Como seria? 2, 4, 8, 16, 32.
E a produção de alimentos cresceria segundo uma progressão aritmética, que no caso é 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Ou seja, a progressão aritmética vai crescendo, né? Vai somando 2. E na progressão geométrica vai multiplicando por 2. Então, nós vamos ter ali multiplicando um fator pelo outro fator. Então, a população cresceria, como você pode observar no gráfico, de forma muito elevada e a produção de alimentos não atenderia a todos, certo? Fundamentação dessa teoria, da teoria malthusiana. A teoria malthusiana se fundamenta na relação entre o crescimento populacional e os meios de subsistência, apoiada nas seguintes premissas. Primeiro, caso não seja detida por obstáculos, as guerras, uma epidemia, como nós estamos vivendo agora, a população tende a crescer segundo uma progressão geométrica, duplicando a cada 25 anos. Os meios de subsistência aqui, na melhor das hipóteses, só podem aumentar segundo uma progressão aritmética, certo? Segundo uma progressão aritmética. Então, Thomas Robert Malthus se fundamentava nessas questões, que a progressão geométrica superaria a progressão aritmética. O que Malthus propunha? A erradicação da pobreza, porque para ele, os pobres, quanto mais pobre, mais filhos tinha, e da fome por meio do controle da natalidade e outras medidas, como casamentos tardios, número de filhos compatível com os recursos dos pais e etc. A teoria de Malthus é caracterizada como antinatalista e conservadora, certo? Malthus propunha também até a questão, né, da abstinência sexual. No caso, a proposta dele era a questão aqui dos casamentos mais tardios, né? A questão dos casais se privar de algum tipo de relação para diminuir o número de filhos, né? Essa teoria ela foi sendo criticada. E as críticas são: o crescimento geométrico da população previsto por Malthus não ocorreu, a produção de alimentos ultrapassou os 3% e a média do crescimento populacional anual nos últimos 20 anos ficou em torno de 2%. A Europa e as demais áreas desenvolvidas do mundo mostraram que o desenvolvimento econômico, reformas de bem-estar social são fórmulas para deter o crescimento populacional. Então, essas são algumas das críticas à teoria malthusiana. Outra coisa, a emancipação progressiva da mulher, né? Malthus não previa isso. Na época que ele vivia, a mulher era muito controlada. Então, a mulher passou a tomar decisões no controle da natalidade. Então, o surgimento de pílulas e de outros métodos contraceptivos fez a mulher decidir o número de filhos que quer ter, certo? A maior parte das terras agrícolas dos países subdesenvolvidos, grandes propriedades rurais, é utilizada para culturas de exportação e nem sempre atendendo às necessidades alimentares das populações locais. Então, a teoria de Malthus é criticada nesse sentido, em relação que a produção de alimentos foi maior do que o crescimento. Aí veio o desenvolvimento científico também, tecnológico, que Malthus não previa na época na teoria dele, que ocorreu no campo, fez com que a produtividade aumentasse, os alimentos são suficientes para todo mundo, então não falta alimentos. A distribuição é que é desigual. Então hoje tem pessoas passando fome, não por falta de alimentos, e sim por falta de distribuição igual, né? Aí veio outra teoria, reformista ou marxista. Os reformistas, que defendem teorias demográficas marxistas, ou seja, baseadas nas ideias de Karl Marx, consideram a própria miséria como sendo a responsável pelo acelerado crescimento da população.
Então, na teoria reformista, eles acreditam que quanto mais miserável é a situação daquele país, daquela população, maior é o número de filhos que aquelas famílias tendem a ter. Então, ali uma imagem representando isso. A pobreza gera a superpopulação. É o que os marxistas defendem. Aí eles defendem a necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida, melhoria na distribuição de renda e de alimentos, aumento da escolaridade, que resultaria no planejamento familiar e na diminuição da natalidade e do crescimento vegetativo. Então, essas são as ideias que os reformistas ou marxistas defendem, que tem que elevar a condição de vida das pessoas, ou seja, uma sociedade mais igualitária, assim como Karl Marx pensou no socialismo. E, por fim, a teoria neomalthusiana, que são os seguidores de Malthus mais atuais, né? Quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, né, aí depois dela, houve uma explosão demográfica, ou seja, o número de filhos, o número de pessoas de nascimentos, a taxa de natalidade, ela subiu, acelerou. E aí as ideias de Malthus vieram à tona novamente, isso em 1949, lá no fim da Segunda Guerra. Conhecidos como neomalthusianos ou alarmistas, os adeptos dessa teoria assumiram novas posturas e aprimoraram. Então, eles aprimoraram as teorias, a teoria de Thomas Robert Malthus. Aprimoraram. Então, a ideia era de uma família composta apenas por 4 pessoas, como vocês podem observar aí na imagem. 2 filhos por casal, seria a família ideal. O que defende os neomalthusianos? Atribuíam a culpa pela situação de miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. Então, para os neomalthusianos, né, a população, né, a superpopulação é que causa a pobreza e a miséria. É o contrário da teoria marxista, que diz que a miséria e a pobreza é a causa da superpopulação. Não confundam. Então, eles concordavam que a agricultura era capaz de produzir alimentos suficientes para todos, defende programas rígidos e oficiais de controle da natalidade, em geral rotulados de planejamento familiar, certo? Como o emprego de diversos métodos, as pílulas anticoncepcionais, a ligadura de trompas, os métodos DIU, dispositivo intrauterino, e até a vasectomia e até abortos. Então, eles pensam que assim, que o controle de natalidade deve partir do Estado. E eles deram um nome bonito para isso, que é o planejamento familiar, certo? Então, esse é o controle de natalidade. Resumindo, teoria malthusiana, população versus alimentos. Teoria neomalthusiana, população versus desenvolvimento econômico. Teoria reformista, população versus distribuição de renda. Por hoje é só, pessoal. Beijos e até a próxima aula.